a todos os ouvintes da nossa web rádio Maripa, né? Um prazer hoje, né, estar aqui na presença do pastor Vitor, né, da Igreja Presbiteriana. Agora eu quero dar um bom dia a ele. Seja bem-vindo, irmão. Quero agradecer já por ter aceitado o nosso convite. Pode ficar à vontade para falar com nossos ouvintes. Eu gostaria primeiramente de agradecer aos queridos irmãos Gilberto e Felipe pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui esta manhã, né, e de falar um pouquinho sobre mim e também sobre a Igreja Presbiteriana, né, que é uma igreja nova aqui na nossa cidade de Marisópolis, e gostaria também de saudar os nossos ouvintes que nos acompanham nessa manhã. E para a primeira pergunta que eu separei para ele, eu disse: Vitor, eu vou elaborar umas perguntas, vou te mandar antes. Aí aconteceu algumas coisas durante a semana, né? Esqueci de elaborar, e agora vai aqui, ao vivo mesmo. Como diz Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Quando aconteceu sua conversão, ou já é protestante desde berço? Como foi isso na sua vida? Você se converteu ou já nasceu já no Evangelho? Então, eu venho de uma família tipicamente católica, mas não aquela católica praticante. Né? Era mais o que nós costumamos chamar católico de BGE. Uhum. No entanto, minha família tinha algumas crenças básicas do catolicismo. E, embora a gente não costumasse ir à igreja católica com muita frequência, mas esses eram os ensinamentos da minha família. Né? Aos 11 anos de idade, e é incrível, quando eu falo isso, eu lembro do agir de Deus e da providência divina em todo esse processo, porque aos 11 anos de idade, numa brincadeira de rua, eu acabei sendo convidado, né, por algum amigo lá para ir à escola bíblica dominical da igreja congregacional. E indo lá pela primeira vez, foi o meu primeiro contato com a fé evangélica, mas isso se deu durante os meus 11 anos de idade. Comecei a ir à igreja semanalmente, a igreja congregacional, frequentar a escola bíblica, e eu acredito que em torno de uns 3 meses eu já tinha a convicção no meu coração, e com toda certeza dada pelo Espírito de Deus, de que ali era o meu caminho e que eu deveria seguir esse caminho, seguir a Cristo. E teve um culto de domingo que eu lembro, né, a igreja congregacional ela usava o sistema de apelo, e teve um domingo que eu fui muito convicto de que daquele domingo eu voltaria para casa crente. Né? Mas no meu coração eu já tinha a certeza de que eu já era um crente porque o Espírito Santo já tinha agido no meu coração. Já tinha plantado, né? Exatamente, essa semente. Foi apenas ali a confissão pública, né, diante da igreja, de que eu deveria seguir a Cristo. Na sua casa você iniciou? Foi você que deu o pontapé inicial para que o evangelho entrasse na sua casa? Exatamente. Na minha casa morava eu, meu pai e minha mãe. Né, e meus pais não eram crentes. Eu fui o primeiro cristão da minha casa, cristão evangélico. Né, e pregava para os meus pais, orava por eles sempre que podia. E durante alguns anos, né, a minha mãe ouviu o evangelho e ela também foi alcançada pela graça de Deus. Acho que em torno de uns 6 anos depois da minha conversão, né, e ela foi convertida pelo Espírito de Deus também. Glória a Deus. E hoje ela ajuda muito, né? Você na obra, eu vejo lá as fotos, as postagens, ela sempre tá junto, sempre tá lá nos cultos, né? Exatamente. Tem 3 anos e 4 meses que eu estou plantando a Igreja Presbiteriana aqui em Marisópolis, a Igreja Presbiteriana do Brasil. E nos 2 primeiros anos minha mãe não estava, porque ela estava morando em São Paulo, residindo em São Paulo com meu pai. No entanto, desde que ela voltou, ela tem sido um braço forte, juntamente com os demais irmãos, em ajudar. Né? Eu costumo dizer para os irmãos lá da minha congregação que o pastor ele não consegue plantar uma igreja sozinho. Né? É um trabalho feito por muitas mãos e muitos pés. Né? E minha mãe tem sido esse apoio. Hoje eu tenho convicção, assim, muita certeza, de que logo no início ela não entendia muito bem, né, essa história de como assim vai deixar uma profissão para se tornar pastor, né? Mas hoje eu tenho certeza que ela é uma das minhas maiores incentivadoras no ministério. É o amor, né, pelo evangelho. Muitas das vezes nossos familiares, eu também quando me converti não foi muito aceito na minha casa, também fui o primeiro a se converter, né, ao protestantismo e não foi muito aceito, né? A família sempre recua quando é de uma raiz já católica, né? E tipo assim, como você falou, católicos que não frequentam a igreja, né? Muitas vezes é católico só por nome, não frequenta a igreja, não são frequentadores, né? Não são praticantes. Vitor, antes da igreja presbiteriana, você era de qual congregação aqui em Marisópolis? Da igreja congregacional. Passou quanto tempo lá na igreja? Foi a igreja que eu nasci na fé, né, aos 11 anos de idade, e fiquei lá em torno de uns 9 anos. Então foi lá onde eu dei os meus primeiros passos na fé,
né? Fui convertido pelo Espírito Santo de Deus, pela instrumentabilidade daquela igreja, né? Que é uma igreja histórica aqui na nossa cidade, a igreja evangélica mais antiga da nossa cidade. E também foi lá que eu fui batizado, né? Na igreja congregacional. Foi lá também onde eu comecei a exercer os meus primeiros passos e cargos na área da liderança. Então, eu fui presidente de adolescentes, fui presidente de mocidade, fui vice-presidente de mocidade, fui secretário de missões e fui obreiro durante um tempo também lá na zona rural, trabalhando na igreja congregacional. Quando surgiu assim no seu coração, eu vou sair da igreja congregacional, e já tinha, depois que você saiu de lá, já tinha no coração assim aquele desejo de pastorear, de liderar, porque você falou que já foi líder, né, de juventude, né, e Isso. surgiu no seu coração quando isso aí? Desde os 13 anos, eu lembro muito bem que, trabalhando, né, no dia a dia da igreja, na congregacional, eu lembro que o Senhor já tinha me dado uma convicção muito forte de que eu deveria me envolver com missões. Isso eu já tinha muito claramente no meu coração, né? Eu cheguei para o meu pastor na época, pastor Eudes, e eu falei para ele do meu desejo de missões. E tanto é que eu pude contribuir até de alguma forma na igreja congregacional nessa área de missões, né? Sendo secretário de missões. Então, desde os meus 13 anos, eu já tinha certo que Deus me queria em missões e na tarefa de plantação de igrejas. Eu não sabia muito bem quando isso ia acontecer, né? E nem muito menos imaginava que nos meus 13 anos fosse na igreja presbiteriana que isso iria acontecer. Mas eu já tinha isso muito certo no meu coração. Só que para mim era uma coisa muito diferente, né? Trabalhar com missões e pastorear. E hoje, olhando assim para trás, eu vejo que não há como separar essas duas coisas. Andam lado a lado. Lado a lado. Pois é, e como surgiu assim a presbiteriana? Por que a presbiteriana surgiu assim para você pastorear? Foi a igreja que você escolheu? Como foi que surgiu? Crescendo na fé cristã, né, e amadurecendo, nós costumamos, no decorrer da vida cristã, formular questões, né, teológicas na nossa mente. E nós acabamos começando a pensar sobre temas teológicos e que todas as denominações têm uma opinião sobre esses temas, né? Eu me vi pensando um pouco diferente da teologia da minha antiga igreja, né? Não em pontos centrais, porque nos pontos centrais nós todos estamos unidos. Hoje nós estamos aqui, somos de igrejas diferentes, por exemplo, né? Nas questões centrais nós estamos unidos e é isso que baixa, é isso que nos torna irmãos. Mas nas questões secundárias eu já tinha uma opinião um pouco diferente, tendo em vista o meu contato com a teologia reformada, certo? Então, isso me motivou a, quando eu saí de Marisópolis em 2015 pela primeira vez e fui residir em Curitiba, a já procurar uma igreja que seguisse a uma linha reformada, né? Então, conhecendo já, de ouvir falar naquele período, a Igreja Presbiteriana do Brasil, eu acabei em Curitiba tendo a oportunidade de frequentar uma igreja presbiteriana e de conhecer mais de perto a sua teologia. A igreja presbiteriana tem outras ramificações, né? A gente vê igreja presbiteriana tal, e a igreja do Brasil é a fundadora, né? Isso. Aqui no Brasil. Isso. A igreja presbiteriana do Brasil ela é a mais antiga denominação presbiteriana do Brasil. Dela saem outras ramificações, como você falou, por exemplo, a igreja presbiteriana independente, a igreja presbiteriana fundamentalista, e dessas outras igrejas também saíram outras ramificações. Hoje eu sei, pode haver outras, né? Não tenho conhecimento sobre tudo, mas há pelo menos 7 denominações presbiterianas no Brasil. 7 denominações presbiterianas. Agora a igreja Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus em toda a rua tem, mas a presbiteriana é mais pouca, né? No entanto, o trabalho pioneiro aqui no Brasil presbiteriano, do Brasil. Fruto do trabalho do missionário Ashbel Green Simonton, é a igreja presbiteriana do Brasil. E essas outras ramificações, ela traz o mesmo ensinamento da igreja do Brasil ou diversificado? A grande maioria vai concordar em muito do que a igreja presbiteriana do Brasil acredita. Por exemplo, a igreja presbiteriana fundamentalista e a igreja presbiteriana conservadora, ela tem o mesmo tipo de teologia da igreja presbiteriana do Brasil. Inclusive adota os mesmos documentos, né? Há apenas diferenças no sentido organizacional. Já quando nós falamos de igreja presbiteriana independente, igreja presbiteriana renovada, essas já têm uma diferença em sua teologia. É uma teologia mais puxada para o pentecostalismo, né? E a renovada, sim. A renovada, né? Renovada, sim. Foi algo que você sempre quis ser pastor ou surgiu assim, você pastor?
Como foi? Então, como eu falei, desde os 13 eu já tinha muito certo no meu coração de que o Senhor me queria em missões. E de que eu deveria trabalhar na plantação de igrejas. Eu não sabia ao certo quando isso iria acontecer. No entanto, eu tinha uma visão de que pastorado e missões não se relacionavam naquela época, né? Eu tinha apenas 13 anos, então eu não sabia muito bem como essas coisas se encaixavam. Então, trabalhando no dia a dia da igreja, né, costumava limpar a igreja, lavar banheiro, lavar a igreja. E você já se imaginava ali já no púlpito já ou não? E trabalhando na igreja, né? E eu tive oportunidades na igreja congregacional, na minha primeira igreja, de já pregar, de já ministrar estudos bíblicos, né, de participar ativamente da igreja. E as pessoas começaram a notar isso primeiro do que eu. Né? Desde a congregacional, as pessoas já começavam a notar isso, esse tipo de desenvoltura, de habilidade. As pessoas, né? Mais para dirigir. Exatamente. E as pessoas diziam assim, Vitor um dia vai ser pastor. Né? E eu dizia, não, Deus me livre. Deus me defenda, porque eu queria missões. Né? Eu imaginava missões como sendo dissociada de pastorado. Descolada. Mas dá para associar tudo aí. Isso, mas com o passar do tempo, como eu fui amadurecendo e já chegando perto da idade adulta, eu fui vendo que a diferença estava apenas na natureza do trabalho. Né? O trabalho missionário é um trabalho pastoral, só que é um trabalho pastoral de início. Né? A gente acredita que o trabalho pastoral é apenas pastorear igrejas já estabelecidas. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que o trabalho pastoral começa desde a plantação de uma igreja, o trabalho que eu tenho desenvolvido. Então foi aí onde começou a cair a ficha, depois as pessoas começarem a reconhecer isso, e o Senhor foi trabalhando no meu coração esse chamado. Né? Tanto é que quando eu estava terminando o ensino médio, a minha prioridade não foi o Enem. Né? A minha prioridade era que eu queria ir para o seminário, eu queria estudar teologia. Né? Eu queria fazer um curso de teologia porque eu realmente queria servir ao Senhor no ministério. E hoje já formado, né? Se formou. Graças também, a Deus. E também já foi, né? Nosso professor de teologia sistemática básica. Você ainda tem um certificado, Felipe? Tenho, eu mandei em plastificar o meu e guardei dentro de uma pasta, porque lá na frente eu creio que servirá de sua importância. Todo ensinamento que a pessoa absorve, sendo bom, serve para o futuro. Tem alguma pergunta para o pastor Vitor? Eu me arrependi de não ter dado continuidade naquela época ao curso básico por completo. Mas eu creio que em outras oportunidades, creio eu que possa ocorrer de fazê-lo novamente. E a pergunta é, nós sabemos que todo o início ministerial há críticas, há opiniões diferentes, pensamentos diferentes, e você enfrentou a questão de críticas por sair de uma denominação e dar abertura a um trabalho novo aqui na cidade? Olha só, falando sobre essa questão, eu não sei responder com propriedade, porque pelo menos não vieram a mim, né, dizer alguma coisa relacionada a isso. No entanto, eu não duvido que tenha acontecido. Né? Eu não duvido que tenha acontecido, porque quase sempre há uma visão em nosso meio, lamentavelmente, de que quando nós estamos plantando uma nova igreja, nós estamos criando meio que competições. É como se fosse uma nova doutrina. Né? Exatamente, das igrejas da cidade. Né? E eu costumo até dizer, quando as pessoas vêm para mim e dizem assim, estão plantando uma nova igreja. Eu costumo dizer assim, que bom. Verdade. Triste seria se fosse um bar, mais um bar aberto na cidade. Então, nós precisamos de mais igrejas. Nós precisamos de mais igrejas. Quanto mais casas para salvar vidas... Porque novas igrejas, elas têm a oportunidade, muitas vezes, de alcançar pessoas que as antigas igrejas não estão alcançando. Verdade. E quanto mais igrejas, mais o evangelho será pregado. Verdade. E como é ser o pastor mais jovem de Marisópolis? Eu coloquei esse tema lá no cartaz, ele já mandou mensagem. Ei, já colocou o mais jovem para criar uma... Irmão, nós temos que criar uma polêmicazinha pro pessoal ver. Brincadeiras à parte, mas como é ser o pastor mais jovem? Algumas pessoas já veem assim... Porque, como o Felipe falou, essa questão aí de crítica, já lhe criticaram por ser o pastor mais jovem, assim, um pastor mais de juventude, assim. Porque tem muita gente que muito mais velho, que às vezes não quer congregar com a gente, né, que é jovem, porque pensa que a gente não tem muita maturidade, não tem muito ensinamento, não tem muito o que ensinar para as pessoas mais velhas. E na sua visão, como é assim ser o pastor mais jovem? Eu posso dizer que é um privilégio servir a Deus na minha juventude, mas também é um desafio.
há um desafio, porque, como você falou, hoje o que predomina são que pessoas mais velhas e mais experientes, né, vão para o ministério pastoral e vão pastorear, de fato, pessoas. Eu diria que na plantação da igreja aqui em Marisópolis não foi algo que afetou. Tendo em vista que a maioria dos membros, nós somos um pequeno grupo ainda, é uma igreja em plantação, como eu falei, mas a maioria dos membros da nossa congregação, eles são muito mais velhos do que eu, né? Bons anos mais velhos do que eu. Mas eu olho para eles e percebo que eles não se limitaram à questão da idade, mas eles se limitaram à questão da maturidade e do conhecimento. E nós sabemos que, embora com o passar dos anos o amadurecimento venha, e a gente possa se tornar mais sábio e crescer mais no conhecimento, nem sempre com a idade o conhecimento e a maturidade também chega. Então nós sabemos muito bem de exemplos de pessoas que têm uma certa idade, que não têm muita maturidade e pouquíssimo conhecimento. Né? E uma coisa que me motiva demais é o exemplo de Timóteo. Né? Quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo faz questão de dizer para ele: ninguém despreze a sua mocidade. Pelo contrário, seja um padrão, né, para os fiéis, seja um exemplo. Então, quando eu olho para esse exemplo nas Escrituras, eu vejo que a própria palavra de Deus não proíbe que jovens se engajem no ministério, né, seja o ministério do louvor, seja para se tornar oficiais da igreja, como presbíteros, como diáconos e até mesmo como pastores. Não há essa limitação bíblica. No entanto, o que é dito para nós, por meio da palavra de Deus, é que nós devemos ser um exemplo e um padrão. Então eu busco sempre não me limitar à idade, né, mas sempre buscar amadurecer e buscar ter mais conhecimento da palavra de Deus e ser um exemplo, assim como Paulo deu essa instrução a Timóteo, seu filho na fé. E como é a condução da sua igreja? É bem tranquila? Os membros lhe ajudam? Como é que estão ali do seu lado, lhe ajudando? Como é na sua igreja? Eu costumo dizer, meu irmão, que nós não plantamos igreja sozinhos. É claro que toda plantação de uma igreja tem sempre um líder, né? Tem sempre que ter um pastor plantador, que ele é que lidera esse processo de plantação. No entanto, nós precisamos do apoio, né? Eu comecei o trabalho do zero, né? Eu comecei o trabalho assim do zero, literalmente. E o Senhor foi acrescentando. Hoje nós somos um pequeno grupo ainda, mas quando eu olho para trás e vejo quanto Deus fez, eu muitas vezes fico emocionado assim, por saber o quanto Deus foi bom e misericordioso conosco nesse processo, né? E hoje eu tenho muita ajuda, muita disposição dos irmãos que estão lá conosco. E assim, eu vejo que eles compraram uma ideia, literalmente, né, de plantar a igreja juntos. E eu sempre costumo dizer para eles: irmãos, nós não conseguimos sozinhos. Nenhum pastor não consegue plantar uma igreja sozinho. E graças a Deus o Senhor os levantou e eles têm dado esse apoio. Então eu fico muito feliz e satisfeito com isso. Glória a Deus. Como foi o início assim, da obra? Como foi que iniciou? Já tinha um ponto já específico para colocar a igreja? Você falou que iniciou do zero. Como foi? Não foi fácil. Verdade. Eu poderia resumir assim: não foi fácil, mas o Senhor estava conosco. E aí eu lembro das palavras do reverendo Ronaldo Lidório, que é muito conhecido nessa área de missões. E o Ronaldo Lidório disse certa vez assim, que o que segura missionário no campo não é o dinheiro, não é o apoio da igreja que o enviou, não é nada dessas coisas, não são os recursos humanos, mas é a convicção de que você está no lugar certo, na hora certa, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Então a gente começou sem nenhum recurso financeiro, humano, nós tínhamos apenas o apoio moral, né? Nós tínhamos o desejo de iniciar a plantação de uma igreja aqui, e esse desejo era um desejo que não era só meu, né? O projeto Rumo ao Sertão, que é ligado à Igreja Presbiteriana de Nova Betânia, em Mossoró, foi quem comprou a ideia de iniciarmos o trabalho aqui, né? Foi quem nos apoiou nesse sentido institucional e de forma moral. Mas o projeto foi muito claro no início. Quando nós pensamos e oramos há algum tempo sobre essa possibilidade, e o pastor Ricardo, que foi alguém que fez essa ponte nesse processo, que na época estava plantando a Igreja Presbiteriana Catolé do Rocha, ele disse assim: Vitor, nós não temos os recursos, mas nós temos a vontade de fazer. E se a gente tiver a vontade de fazer,
a gente pode fazer dar certo. Né? E a gente começou, e a gente usou os recursos que nós tínhamos. Né? Na cara e na coragem. Exatamente. Na época, eu tinha acabado de voltar de São Paulo, né? Muito recente a minha volta de São Paulo, e eu disse, pastor, eu trabalho como professor, né? E a minha casa, eu moro sozinho, na época eu estava morando sozinho, né? E a minha casa também está disponível. Então, como a gente não tem recurso financeiro para alugar um local, para comprar cadeiras, para ter aquela estrutura mínima e básica, né, para plantar uma igreja em um local assim no centro, nós podemos começar o trabalho aqui. Né? E ele comprou essa ideia e nós começamos o trabalho na minha casa. Então, semanalmente, a gente começou se reunindo com um grupo de estudos, primeiro. 3 meses depois, a gente teve o nosso primeiro culto. Né? E também foi na minha residência. E a gente começou a trabalhar com alguns irmãos, algumas pessoas que iam visitar. Mas o trabalho acabava sendo um pouco limitado, né? Por ser em uma casa. Mas isso não foi um impeditivo. Né? O Senhor fez com que o trabalho avançasse, com que a igreja fosse plantada realmente. E com 11 meses depois do trabalho iniciado na minha casa, nós colhemos os primeiros frutos, né, que foi os 2 primeiros batismos, que foi do irmão Edielto e da irmã Jaene. Amém, glória a Deus. Nesse período de tempo aí, você já chegou a pensar, não vai dar certo, ou eu vou entregar, isso não é para mim, já pensou isso ou nunca passou por sua cabeça? Há momentos de desânimo na lida pastoral, isso é fato. Mas nunca passou pela minha cabeça o fato de dizer assim, não, isso não é para mim. Né? E eu estou cansado disso. Porque quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que há ministérios que nos moldes e nos padrões modernos são ministérios fracassados. São ministérios fracassados. Nós vemos, por exemplo, o profeta Jeremias. Né? Não houve resultados significativos falando em números, como a gente costuma medir ministério hoje. Mas ele foi extremamente bem sucedido do ponto de vista ministerial do que Deus lhe deu. Né? Então, nos momentos de desânimos e de dificuldades, eu sempre procuro lembrar ao meu coração de que eu estou fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E de que eu, embora seja um instrumento para a plantação dessa igreja, o Senhor é quem controla e que governa todas as coisas. Então a soberania divina, a soberania de Deus é de fato o travesseiro que eu coloco a cabeça e consigo dormir tranquilamente, até mesmo diante dos dias e dos desafios que surgem no ministério. Glória a Deus. Nosso ouvinte Raiane pediu para você falar um pouco sobre o seu projeto, né? Que é Projeto Missões no Sertão. E também você pode também falar um pouco do seu livro que você teve um pouco de autoria também, né? Em busca de uma igreja saudável. Que bom. Agradecer a nossa irmã Raiane pela pergunta. Dizendo ela que tem igreja presbiteriana colada no coração. Ah, que coisa boa. Que bênção, que coisa boa. Então, eu acredito que a irmã Raiane esteja se referindo ao novo livro, né, que eu acabei de lançar. Eu e o pastor Luciano, que é um pastor da igreja Boas Novas, em Brasília, nós resolvemos lançar agora um novo projeto, que é o livro Missões e a Plantação de Igrejas no Sertão. Durante a minha graduação em teologia do seminário, eu resolvi pesquisar no famoso TCC, né, que todo curso superior tem, sobre a plantação de igrejas no sertão. Como era o trabalho que eu estava desenvolvendo, eu digo que eu prefiro pesquisar algo que eu estou envolvido. Né, e resolvi pesquisar sobre esse tema. E aí, o pastor Luciano, que também é alguém que apoia muito o trabalho missionário no sertão, embora ele não esteja no sertão hoje, né, mas já teve diversas experiências no sertão, ele teve a ideia de que nós juntássemos aquilo que a gente havia produzido sobre esse tema e a gente lançasse como um livro. E quando a gente se volta para esse tema de missões e plantação de igrejas no sertão, a gente vai perceber que tem pouquíssima literatura disponível, sabe? Então você tem que garimpar para você achar algo útil. Não tem literatura, é difícil você encontrar livro que fale sobre plantação de igrejas no sertão, literalmente, especificamente nesse contexto. Nós encontramos muitos livros sobre missões e plantação de igrejas, mas não para o contexto sertanejo. Mas especificamente sertão, né? Exatamente. Então a gente teve essa ideia e nós lançamos agora o livro, inclusive muito recente, em torno de 2 a 3 meses que nós lançamos esse novo trabalho. Né? E graças a Deus já estão quase esgotados, né? a primeira tiragem que nós fizemos. Né? As vendas foram muito boas e muito positivas.
E o meu desejo, e posso falar também que é o desejo do pastor Luciano, é de que esse livro sirva para abençoar a igreja brasileira, né? Que desperte de fato igrejas de fora e grandes igrejas para a plantação de novas igrejas no sertão. Nós temos inúmeros povoados que não têm presença de nenhuma igreja evangélica, nem do evangelho. Verdade. Nós temos cidades que têm pouquíssima presença evangélica e que há necessidade de novas igrejas lá também. Então, nosso desejo com esse livro é trazer esse despertamento, né? Tocar em algumas feridas, muitas vezes, porque, meus irmãos, talvez a maior dificuldade hoje para se plantar novas igrejas no contexto do sertão é que as igrejas que são grandes e que têm muitos recursos, elas enxergam o sertão nordestino não como um campo promissor. Porque uma plantação de uma igreja no sertão, ela demora muitos anos para que a igreja seja estabelecida, seja organizada e comece a andar com suas próprias pernas. Então é uma igreja que vai depender muitos anos financeiramente de uma outra igreja, né? Então quase sempre missões é visto como um prejuízo, né? Como uma despesa a longo prazo e não como investimento no reino de Deus. Então nesse livro a gente fala muito sobre essa questão. E Em Busca de uma Igreja Saudável. Isso é mais antigo, né? Esse livro? Exatamente. Eu tenho esse livro lá em casa, ganhei de você, né? De sua pessoa. Pronto. Inclusive o lançamento foi na época que a gente estava plantando a igreja lá em casa ainda, Verdade, né? A gente não estava se reunindo ainda num local apropriado, né? A gente estava na minha casa ainda. E você até estava no lançamento, né? Tá, com a Rayane. Tem uma foto lá. Nos deu o privilégio de... Tava terrível na foto. nos deu o privilégio de estar lá conosco, né? E esse primeiro projeto, ele surgiu assim de uma conferência teológica, né? Vocês mesmos falaram aqui do curso de teologia sistemática, né? E nós oferecemos por meio da escola teológica Boas Novas, né? Que é de Brasília, e a gente tinha feito uma extensão aqui em Marisópolis. Tinha muitos alunos, né? Lá no curso, eu me lembro de sala cheia. Isso. Para fazer esse curso, né? E durante esse tempo, nós fizemos uma conferência teológica online, era pandemia, né? Era pandemia, então o que estava no auge era live no Instagram, né? E o pastor Luciano disse assim, nós vamos fazer a conferência teológica no Instagram esse ano. E aí ele ficou com um tema, né? Eu fiquei com outro tema e o pastor Juscelio, que é um outro pastor amigo nosso, com outro tema. E a gente ministrou essa conferência teológica de maneira online. E depois ele veio com o desafio de que a gente transformasse nossas palestras em capítulos para o livro, né? E a gente transformou, adaptou, e aí a gente resolveu lançar o livro Em Busca de uma Igreja Saudável. Aí esse livro fala sobre a missão da igreja, fala sobre o evangelho. É um livretinho, né? É fininho. Um projeto seu com os pastores Juscelio e Luciano. Felipe, tem algum comentário, alguma pergunta? Não, apenas uma pergunta em relação já ao ministério pastoral e missionário e até pregador, porque você é jovem e temos uma boa safra de jovens hoje que estão iniciando um ministério de pregação, outros foram levantados como missionários e futuramente como pastores. E qual é a dica que você dá sobre essas pessoas que estão agora saindo como pregadores, pregadoras, que estão sendo levantados para o ministério da pregação ou até para exercer algum cargo dentro da igreja? Qual seria a sua dica, opinião sobre esses jovens que estão iniciando hoje, como eu? O pastor, ele me levantou como missionário, estou há algum tempo pregando já, mas qual seria o conselho hoje, como líder, com a experiência, apesar de ser jovem, mas ter uma experiência, uma bagagem já como pastor? Qual seria a sua opinião sobre essas pessoas que estão iniciando? Primeiro, louvar a Deus pela sua vida, Felipe. Que bom saber disso, meu irmão. Esse ano, eu estive em Natal, né, e nós tivemos o Congresso Sinodal de Mocidades da nossa igreja. Então, todas as mocidades, as igrejas presbiterianas do Rio Grande do Norte, estavam reunidas com seus representantes em Natal, e eu tive o privilégio de ser o preletor oficial do evento, né? E eu aproveitei o evento para despertar a juventude e para chamá-los de fato para o trabalho missionário, para o trabalho ministerial. E eu até disse para eles, e eu costumo dizer sempre isso, os jovens não são a igreja do amanhã, os jovens são a igreja de hoje. A gente está acostumado a pensar que os jovens, eles são a igreja do futuro, né? E que hoje não há espaço para eles. Eu acredito que a igreja tem muito a ganhar quando os jovens
estão de fato sendo envolvidos e engajados no ministério. Nós precisamos de jovens servindo a igreja em todas as áreas, né? E nós também precisamos de jovens que nas suas profissões também sirvam ao reino de Deus e aproveitem a sua influência nas esferas da sociedade para evangelizar, para impactar positivamente. Eu diria que um conselho que eu daria, primeiro, é para que se colocassem à disposição do reino de Deus. Há muitos campos, nós precisamos plantar novas igrejas, nós precisamos pregar os perdidos, e os jovens precisam estar nessa linha de frente. Nós temos muito vigor, irmãos. Nós estamos na melhor fase. E muitas vezes, nessa fase, muitos não estão casados ainda, né? Estão solteiros, então tem muito tempo para disponibilizar ao reino de Deus. E muitas vezes os jovens estão omissos, né? Sentados nos seus bancos, acomodados literalmente, né? na igreja. Então, eu diria que o primeiro conselho é: esteja disponível para servir ao Senhor, esteja disposto a servir o Senhor. E outro conselho que eu daria é o de crescer no conhecimento de Deus. Nós não podemos ser um ministério bem-sucedido, eficaz, frutífero, se nós não tivermos um bom conhecimento da palavra de Deus. Então nós precisamos não apenas ter o desejo de servir, o desejo é parte importante, mas nós também precisamos ter o preparo, né? Então é importante que os jovens de hoje gastem tempo, né, lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Se tiver acesso a um bom curso teológico, faça também. Isso vai agregar na sua vida, no seu conhecimento, para que você possa servir melhor ao reino de Deus. Mas não fique esperando. Eu conversava com um amigo meu, nesse congresso sinodal de mocidades do Rio Grande do Norte, e eu disse para ele: Lucas, a velha geração está partindo, né? Nós vemos teólogos de grande nome, R.C. Sproul, que partiu, né, que era um gigante assim, no âmbito da teologia, Timothy Keller, que partiu agora recentemente, muitos outros teólogos que partiram, e pastores fiéis ao Senhor. E eu fico me perguntando muitas vezes, a nova geração não tem se levantado para substituir esses homens. Então o bastão precisa ser passado, né? A velha geração está indo, e nós precisamos orar para que Deus levante novos homens, novas mulheres para dar continuidade a esse trabalho. E a juventude, a resposta está na juventude, né? Precisamos orar por esse despertamento no meio dos jovens. E a nossa igreja, nós usamos 3 pontos principais para o crescimento cristão, que o primeiro ponto é o jejum, a oração e a Bíblia. Porque nós sabemos, como você mesmo falou, sobre o conhecimento. Eu creio que uma pessoa que não estuda, que não pesquisa, que não tenha o seu momento devocional, eu creio que ela não tem o que passar para a igreja. Porque se eu não sou amante das Escrituras, não sou uma pessoa que ama a leitura da Bíblia, não sou uma pessoa que ama a oração, eu creio que para mim eu sinto aquele peso, porque eu tenho praticamente entre 8 a 9 anos de evangelho. E por alguns momentos da minha caminhada, eu já tive momentos que eu não estava orando, já tive momentos que eu não estava com aquela leitura de Bíblia em dias, e quando eu recebi a oportunidade, me senti um pouco preso, acanhado, me perguntava o que é que eu vou passar para as pessoas se eu não estou passando nem aquilo para mim. Eu não estou ingerindo nem a palavra de Deus. Como é que eu vou lançar a rede, lançar a semente, se nem eu estou recebendo a semente? E hoje, no dia de hoje, sou uma pessoa que ama a leitura, ama a pesquisa, não gostava de ler, não gostava de estudar, e hoje eu sou amante da leitura, tenho um montante de livro na minha casa, amo a leitura, amo a palavra de Deus, amo a oração. Deus nesses últimos dias me levantou pela manhã, já há algum tempo já, 5 horas da manhã, para me estar orando, não importa a localidade, mas Deus me levantou. Por quê? Porque eu creio que se eu não estiver preparado para ministrar, eu seria um fracasso, o ministério será um fracasso, porque homens da antiguidade, do Antigo Testamento, eram homens de oração. Homens do Novo Testamento eram homens que buscavam a Deus, e meu pastor sempre fala: olha, a única coisa que Jesus mais fez na terra foi ensinar o povo a orar. E realmente, Jesus ele realmente ensinou as pessoas a orarem. E eu creio que se não tivermos essas 3 bases, jejum, oração e Bíblia, teremos um ministério fracassado. E hoje eu levo para mim, lembro da pessoa que eu era, fracassada, que não orava, que não tinha tempo para meu devocional, uma pessoa que sofria com ansiedades, a ansiedade me perturbava, tirava o meu foco de Cristo. E hoje eu louvo a Deus pela pessoa que o Espírito Santo tem me tornado, uma pessoa que hoje tem a sede e a fome de buscar. Né? Você falando sobre o conhecimento, hoje, onde eu for, eu creio que ao abrir a Bíblia, eu sei que Deus vai falar no meu intermédio.
porque nós somos canais, nós somos fontes onde Deus ele nos usa para levar o evangelho a toda criatura. E quando o Gilberto colocou o seu cartaz, ele não tinha me avisado quem era a pessoa que viria nesse domingo. E quando ele mandou para mim o vídeo da propaganda, eu lembrei logo exatamente do curso de teologia sistemática e eu fiquei pensando, Deus, por que eu naquele tempo eu não dei continuidade? Aí eu estou me lembrando agora sobre, naquele tempo eu tinha feito o curso, mas estava uma pessoa por dentro, uma pessoa que não estava mais lendo, uma pessoa que não estava mais orando, então era uma pessoa que apenas foi ouvir e não estava, como o Tiago disse, praticando a palavra de Deus. E hoje Deus me traz essa lembrança do porquê eu não dei continuidade. E quando meu pastor me chamou, olha, você tem um dom de pregação, você vai pregar e eu vou levantar você como missionário. E quando ele me deu essa vocação, foi aonde eu tive mais estímulos para buscar. Disse, não, agora eu tenho que ter mais conhecimento, eu tenho que orar mais, eu tenho que vigiar mais, porque a vida de pregador, de ministro, seja qual for a área, pastor, presbítero, há sempre de se pedir mais. E você é um pastor jovem, uma jovem, creio, da cidade, e eu creio que não é porque você é jovem que você não vai enfrentar dificuldade, como os mais velhos. Como você mesmo falou, a experiência não depende da idade. Nós sabemos que tem gente que com mais idade não tem maturidade, pessoas bem mais velhas que não têm uma mente já amadurecida. E eu louvo a Deus pela sua vida, pelo andamento da igreja. Eu creio que ela há de crescer, creio que há de trazer mais trabalhos que sejam voltados à população que não é crente, porque nós precisamos se voltar para aquele que ainda não conhece o Evangelho, porque eu sou uma pessoa que fico completamente constrangido. Aos domingos, eu vou para a igreja e passo no centro da cidade e vejo aquele montante de gente na rua, uns bares, bêbados, né? Outros drogados, jovens de pouca idade, já com filhos. Não teve aquele cuidado que muitas vezes você, Gilberto, tivemos no início da nossa vida. Eu fico completamente me perguntando, meu Deus, o que nós podemos fazer para resgatar essas pessoas? E eu creio que, como foi falado aqui, quanto mais igrejas que seja realmente voltada ao Evangelho, eu creio que quanto mais igrejas, melhor será para a cidade. Certamente. Glória a Deus. Chegando aqui no finalzinho, né, do nosso papo de fé, eu queria já agradecer novamente, né, a presença do nosso pastor Vitor e dizer que você pode ficar à vontade para falar com nossos ouvintes, se tiver as últimas palavras aí para agradecer, falar com nossos ouvintes, pode ficar à vontade. Eu gostaria de agradecer primeiro a vocês, né, pela oportunidade de conversarmos um pouco aqui, principalmente sobre juventude, né, sobre o ministério. Então, muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer estar com vocês, aqui poder falar um pouquinho da plantação da igreja presbiteriana de Marisópolis. E me dirigindo aos ouvintes, eu gostaria de falá-los que a nossa igreja também está de portas abertas, né, para receber toda a população, aqueles que têm um desejo de conhecer a igreja, de ouvir a palavra de Deus. Você é nosso convidado, faça-nos uma visita. Né? Nós nos reunimos às quartas, às 19 horas, e aos domingos, às 9 pela manhã, Escola Bíblica Dominical. Qual é o teu Instagram? E à noite, às 19 horas. Meu Instagram é @Victor Belins. Posta tudo lá da igreja. Isso. Quem quiser E saber, tem o da lá igreja tudo. também, né? Que é o @IPB Marisópolis. Pronto. Quem quiser, tá lá tudo. Exatamente. Siga nossas redes sociais. Amém.